Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levanta contra você, ouvinte, e sua família, assim seja. Dileto e amado ouvinte, hoje sábado, 3 de julho, nós recordamos hoje, na nossa liturgia, de forma festiva, o dia de São Tomé Apóstolo. Ele foi apóstolo e expressou solidariedade a Cristo na última viagem para Jerusalém com as palavras: vamos nós também morrer com ele, João 11,16. Foi em resposta à sua pergunta sobre o caminho para o Pai que o Senhor afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé reparou sua incredulidade sobre a ressurreição do Senhor com a profissão de fé feita 8 dias depois: meu Senhor e meu Deus. O martirológio geronomiano do século VI comemora a transladação do corpo de São Tomé para Edessa, na Síria, atualmente Turquia, a 3 de julho. Assim, meu dileto e amado ouvinte, somos chamados a olharmos para este apóstolo, sobremaneira para aquele ocorrido quando da ressurreição de Cristo, que os seus pares, seus amigos, seus colegas apóstolos lhe diz: olha, ele ressuscitou, e ele disse: não acredito. Se eu não ver a marca dos pregos, se eu não ver o lado lancetado pela lança do soldado, se eu não ver as marcas da paixão no seu corpo, não acreditarei. E depois Jesus apareceu e mostrou a ele as suas chagas e disse: meta tua mão aqui, acredita e não seja incrédulo. E a resposta bonita do apóstolo foi esta: meu Senhor e meu Deus. Ele se curva na obediência contra a sua racionalidade humana, que o esfriara na fé, naquilo que Jesus os preparara com tanta intensidade, que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. O que nós podemos pensar para nós, meu amado ouvinte, sobre este apóstolo no momento da sua fraqueza de fé? Que nós precisamos renovar sempre a nossa fé. Precisamos sempre nos colocar de prontidão diante do Senhor, com o nosso ato de crer elevado a esta condição de unção pelo Espírito de Deus que move o nosso interior com a sua graça, para que possamos buscar os bens eternos, buscar aquilo que está além do alcance dos nossos olhos, mas que é alcançado por esse dom da fé, que é este ato de conhecimento profundo, sobrenatural, que ocorre em nós, sob o efeito da ação do Espírito de Deus, que nos concede a graça increada, porque Ele é a graça increada, para que nós possamos crer. Ontem nós falávamos dessa tendência de gosto, de aliança do ser humano dos nossos tempos com o pecado. É comum você ouvir as pessoas dizerem: o pecado me alivia, eu gosto de pecar. Aquilo que a igreja proíbe é o melhor que nós podemos ter neste mundo, o prazer, a satisfação dos sentidos. Só que essas realidades, elas são pequenas.
Os prazeres humanos, os prazeres da carne, as satisfações carnais dos sentidos, elas são passageiras, são muito curtas, talvez do tamanho do coice dos porcos, muito curta. Tudo passa. Uma coisa é você viver para este mundo, amarrar o seu coração às satisfações desse mundo, às consolações deste mundo. Outra é você viver as satisfações que Deus nos dá. E isso é possível através da abertura da fé. Eu fico impressionado com um número cada vez maior de adolescentes, de jovens que estão a buscar os valores eternos. Às vezes a gente olha para esse mundo tão esquisito, um mundo vampiresco, que se tornou palco das excentricidades corporais, dos prazeres, das coisas mundanas, dos vícios, de uma vida desenfreada no sexo, nos prazeres venéreos, e a gente pensa, não tem mais jeito. Tem sim. A graça de Deus é maior do que todo o pecado da humanidade, é maior do que toda a descrença que nós vemos. Eu tenho visto jovens que têm aceitado a graça de Deus em seus corações, jovens que estão buscando conhecimento, que estão sendo sinais de Deus dentro deste mundo, na universidade às vezes perversa, pervertida, por tantas ideias estranhas contra Deus. A gente vê jovens que estão dando testemunho para os seus pais que não têm fé. Jovens que têm descoberto os valores da fé cristã católica na sua mais expressiva realidade, fazendo comunhões bem feitas, confissões profundas, vida de piedade, vida de entrega. Isso não tem preço. O que é triste é saber que às vezes esses jovens que querem uma vida cristã na santidade não são compreendidos nas suas famílias, na sua paróquia, pelo seu padre. E a gente fica, às vezes, criando barreiras para que as pessoas vivam a santidade e vivam a sua fé. Vamos espantar esse espírito de incredulidade que atentou o coração de São Tomé, dos nossos corações de sacerdotes, de religiosos, de lideranças, para melhor servirmos a Deus e acolhermos aqueles que querem amá-lo com toda a força de seus corações. O Evangelho desse dia de São Tomé, João 20, 24 a 29, no final do Evangelho, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse, ele já estava ressuscitado, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estenda a sua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Ao que Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. E Jesus arrematou, acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados que crerão sem terem visto. Aqui Jesus está dizendo para mim e para você, nós que 2000 anos depois desse episódio, estamos aqui manifestando a nossa fé, nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos no ressuscitado, nós aguardamos a sua volta, nós aceitamos o seu nome, o seu sangue redentor em nós. Nós somos cristãos, nós somos homens e mulheres que na prática do bem, na prática da justiça, na observância dos valores do Evangelho, vamos atravessando este mundo fazendo bem, promovendo a paz, a justiça, a caridade aos outros, porque nós cremos na vida eterna. Na vida eterna com Deus. Esse é o ponto. Portanto, eu creio que assim, meu dileto ouvinte, nesta manhã abençoada de sábado, olhando para Nossa Senhora, modelo de fé, vamos também pedir essa graça de sermos homens e mulheres de fé. Não vamos ter respeito humano para com os pagãos, para com os ateus, para com os materialistas, para com as pessoas sem Deus que às vezes nos
massacram com seus pensamentos, não vamos ouvir a voz do estranho, vamos ouvir a voz de Jesus. Ponha tua mão e teu dedo aqui, sou eu. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Nós precisamos de paróquias carregadas de fé, de comunidades cheias de fé, de cristãos verdadeiros, de cristãos que não dobram seus corações ao pecado, à ideologia de gênero, a estas propostas afetivas estranhas dos nossos tempos, mas cristãos que amam a família, cristãos que estão preparados a levarem bordoadas, chicotadas, prisões, mortes, por defender a família como Deus estabeleceu. Nós não vamos abrir mãos disso. Nós não queremos ser covardes. E nós católicos não podemos ser covardes com a doutrina que Jesus deixou para nós no seu Evangelho, que a Igreja, na patrística, nos primeiros séculos, através de santos homens, elaborou para nós o itinerário da nossa vida cristã. Nós não podemos abandonar isso. Não são os ventos contrários deste mundo, não são as ideologias malignas deste mundo, não são as mentalidades que não combinam com aquilo que Deus pensou para nós que vai nos mudar. Sejamos homens e mulheres da coerência na fé. Vamos ler mais o Catecismo, a Sagrada Escritura, vamos rezar mais. Os tempos são difíceis e nós não podemos deixar que o nosso ser, que a nossa vida, que a nossa espiritualidade sucumba a este paganismo tão violento que se impõe ao mundo, perseguindo a fé, perseguindo as crianças, tirando a inocência das nossas crianças, maltratando a nossa juventude, levando os jovens a uma malícia sem precedentes. Tenhamos fé, creiamos, Deus está conosco. A fé vivida e expressada coerentemente não tem preço. Pai de bondade, Pai de amor, Deus santo e verdadeiro, dai a mim e ao ouvinte deste programa a graça da fé, a unção do Espírito Santo no nosso ato de crer, para superarmos o tempo da obscuridade, da escuridão, do pecado e da tristeza. Proteja, Senhor, todos os cristãos contra os acharques, as tentações, as perseguições dos pagãos, dos inimigos de Deus, dos que não creem no Cristo, para que todos nós, mesmo submetendo nossas vidas às crueldades deste mundo, não deixamos de lado a nossa fé, que a exemplo dos mártires nós podemos dizer ao morrer: eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São Tomé, apóstolo, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.